Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar um bloco facinho, é este aqui, olha só, olha que graça, que fácil que é. Mas além de eu te ensinar como montar, como cortar as peças, tudo direitinho, todo passo a passo, eu vou te dar muitas dicas a respeito de combinação de cores, tá bom? Que eu sei que o pessoal tem bastante dúvidas nesse ponto, nesse quesito, então eu vou dar bastante dicas aqui com relação à combinação de cores e também a gente trabalhar com fundo escuro em blocos de patchwork. Então agora, bora lá ver o passo a passo desse bloco? Então vamos lá, esse bloco é muito fácil de ser feito. Eu vou fazer esse bloco com fundo escuro, que é para assim abrir a mente de muitas pessoas com relação à combinação de cores. Eu sei que muitas têm dificuldades nessa parte, na combinação de cores, e também se sentem presas naquela questão de usar sempre um fundo claro. Então eu vou mostrar aqui através desse bloco, que ele é muito simples de fazer, mas tem assim uns detalhes, uns truquezinhos, uns segredinhos para que dê tudo certo. Mas além disso tudo que eu vou ensinar aqui, como montar o bloco, estou ensinando principalmente, dando exemplo de fazer um bloco com tecido escuro de fundo, tá? Então esse meu tecido aqui, esse marrom, ele vai ser o meu tecido de fundo, tá? Esse outro aqui, apesar de ser marrom de bolinha, ele já compõe aqui a parte do desenho principal, mas a intenção era essa mesmo, que ele fosse bem aproximado do tecido de fundo, tá? Então aqui o meu tecido de fundo é esse marrom, ele é um poeirinha, não sei se aí tá dando para ver. Aqui eu tenho dois quadrados de 13,5 por 13,5, tá? Aqui são as duas cores que compõem o desenho. Desse marrom de bolinha é um quadrado de 14,5 por 14,5 e aqui desse vermelho também é um quadrado de 14,5 por 14,5. Nesse vermelho, por conta dele ser mais claro, eu já tracei duas diagonais e eu vou juntar este vermelho com esse marrom de bolinha. O de fundo vou deixar um pouquinho reservado, tá? Então, eu coloco aqui direito com direito, alinho tudo bem certinho e agora vem assim o primeiro truque, né, para fazer esse tipo de bloco. Vocês estão percebendo que eu tracei aqui duas diagonais, então eu vou começar costurando aqui sempre, vou colocar assim, ó, sempre pelo lado direito da diagonal. Então, eu já coloquei de frente para vocês. Tô até aqui com desmanchador na mão para não colocar o dedo muito na frente. Então, aí, de frente para vocês, você vai pegar, vai posicionar a sua máquina aqui do lado direito dessa diagonal. Começa aqui e vem e costura e para aqui quando encontra com a outra diagonal. Parou, levantou, girou. Mesma coisa no de cá, lado direito da diagonal, começa, vem, encontrou a outra diagonal, parou, levantou o pezinho. Não há necessidade de dar retrocesso. E assim eu vou fazer nas quatro diagonais, né? São 4 costuras que eu vou fazer, sempre pelo lado direito, começando aqui da ponta e indo até o meio, aonde encontra com a próxima diagonal. Chegou aqui, para, levanta o pezinho, gira e faz a mesma coisa. Isso aqui fazer 4 vezes. Então, vou começar aqui, só que aí para você, né, aqui na máquina, para você vai parecer que eu estou do lado esquerdo, mas não, olha só, pus aqui de frente para vocês, eu vou começar aqui, ó, você pode ver que tá aí a sua direita, só que aqui para mim, né, eu tenho que girar para posicionar aqui na minha máquina, só isso. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando com uma máquina industrial, mas o pezinho é de 0,75, ok? Eu troquei o pezinho dela. Então, vamos lá. Parei, levantei,
Opa, tiro, já corto a linha aqui, agora eu vou, olha lá, já saiu uma costura, agora eu vou girar, vou começar no de cá, paro aqui, depois giro e paro, do jeitinho que eu fiz nesse aqui. Prontinho, as 4 costuras feitas. Então, olha, vim, parei, girei, comecei, parei, girei, comecei, parei, girei e a quarta comecei, parei, girei. Agora, muito simples, eu vou ali na minha base de corte e vou cortar exatamente em cima dessas diagonais. Já ponho a base de corte aqui e já te mostro certinho como que tem esse corte. Tem que ser esse corte, porque esse corte, ele tem que ser muito, muito certo. Então, olha lá, já pus a minha base de corte aqui, já peguei a minha régua, o meu cortador, vou colocar a régua exatamente em cima da diagonal traçada. Mas tem que ser muito, muito certo esse corte, viu? Já vou mostrar por quê. Ó, coloquei exatamente... Cortei uma. Posso até separar, porque as outras já estão ali traçadas. Agora, eu fiquei com esses 2 triângulos. Agora aqui, ó, tem metade de uma diagonal traçada aqui, não tem? Vou cortar em cima dela. Certinho. E mesma coisa vou fazer com a outra peça que tá aqui, sempre bem direitinho em cima da diagonal, lembrando. E por que que esse corte tem que ser tão preciso? Opa, aqui não pegou, meu cortador eu acho que tá um pouquinho, já tá assim, na hora de trocar, aliás, trocar a lâmina do cortador. Pronto. Por que que, olha só, imagina aqui que eu ainda não tivesse cortado. Por que que eu tenho que fazer esse corte certinho em cima da diagonal traçada? Porque olha só, tá vendo esse triângulo de cá? Essa parte aqui, ó, vai ser a base do triângulo. Esse aqui que se formou aqui, ó. Porque você vai ter agora 4 triângulos dessa maneira aqui. A parte vermelha do seu lado esquerdo e a parte marrom do seu lado direito. Então, olha só, tá vendo esse corte aqui? Tanto o de cá quanto o de cá, tudo foi feito em cima da diagonal. Se eu fizer torto, o triângulo que, né, vai ficar tudo torto. Então, a gente tem que caprichar mesmo no corte, nesse corte em cima dessas 2 diagonais. Pronto. Então, olha só, agora eu tenho, como eu falei, né, 4 triângulos como esse aqui, com todo cuidado, sem repuxar a peça, né, já dei uma vincada aqui, agora eu vou no ferro, vou bater a ferro para ficar bem assentadinho, já tiro esse biquinho aqui, faço a limpeza e já volto com os 4 bem cortadinhos, bem passadinhos, bem direitinho. Pronto, ó, todos bem passadinhos, já cortei, já fiz a limpeza, tirei o biquinho, agora eu reservo um pouquinho. Pego aqueles 2 quadrados, que são do meu tecido de fundo, e agora, em cada um deles, eu vou fazer um corte só na diagonal. Essa diagonal nem há necessidade de marcar, porque é um corte só e eu vou pegar de ponta a ponta. Deixa eu ver. Então, é só posicionar a régua. Se você quiser, você pode fazer direto em cima dos 2. Mas se você não tiver muita prática, faz de 1 a 1, do jeitinho que eu tô fazendo aqui, porque assim não corre o risco de ficar torto o corte nenhum deles.
Então, cortei um. Agora eu venho, corto o outro. Sempre de ponta a ponta. Oh, mas esse meu cortador, ele... Pronto. Ok, então agora eu tenho 4 triângulos desse marrom. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses triângulos que eu acabei de fazer, passar, vou colocar direito com direito, alinhar tudo bem certinho. Aqui tô só colocando mais ou menos, tá? Aí eu vou alinhar e vou passar uma costura aqui, nessa base maior deles. E aí, aqui já vem um outro pulo do gato. Toda vez que você tiver peça como essa aqui, que já foi feita uma diagonal, tem uma diagonal, um corte aqui no meio, né, desse triângulo, e depois você tem que costurar em outro triângulo, o que acontece? A tendência sempre é desse triângulo aqui, ele encolher um pouco mais, tá? Então, você vai alinhar esse triângulo de 2 cores nessa base, nesse outro triângulo aqui, que ele está inteiro, sempre alinhar por essas 2 beiradas menores, tá? Então, ó, coloquei aqui. Então, eu estou observando, estou alinhando, ó, por aqui e por aqui, não por aqui, tá? Porque esse meu aqui ficou certinho, mas é normal que aconteça isso, principalmente com quem não tem muita experiência, dessa parte aqui, desse triângulo de 2 cores, ele encolher um pouquinho. Mas se acontecer, não tem problema. A solução é alinhar ele no triângulo inteiro, sempre por esses 2 lados menores. E aí, alinhou, se de repente sobrou um pouquinho, vamos dizer assim, eu vou fazer grosseiramente aqui, só para dar o exemplo. Vamos supor que eu alinhei por aqui e sobrou um tanto lá. Um tanto assim, certo? Você vai vir, vai posicionar a sua máquina, deixa sobrar. Vai posicionar a máquina em cima desse outro que tá sobrando aqui, porque ele é o triângulo inteiro, né? Posiciona aqui na beiradinha e vai passar a costura aqui toda. No caso desse meu aqui, ficou bem certinho. Então, é só alinhar de novo, bem direitinho, por aqui e passar a costura em todos eles, sempre aqui nesse lado maior, ok? Então, agora, costurar todos esses aqui. Olha só, se quiser, pode até alfinetar, tá? Prontinho, costuras feitas. Agora eu tombo a costura para o lado desse triângulo inteiro, corto, retiro os biquinhos, tudo certinho, vou no ferro e passo assentando aqui toda essa costura bem direitinho. Então, olha aqui, estou com as minhas peças todas passadas, agora eu vou montar o bloco. O bloco é um catavento, mas você vai perceber que dá a impressão que essa parte vermelha, que vai ser a parte principal do catavento, é meio que parece que ela tá solta das outras, né? Porque vai dar destaque a questão das cores, né? E aqui, essa dica que eu estou dando para vocês, além de ser um bloco
com o fundo escuro, conforme eu falei lá no início do vídeo, você vai ver que colocando fundo escuro e uma cor bem chamativa, bem em destaque, você vai ver que efeito bacana que fica no bloco. Então, vamos lá. Posiciono uma peça aqui, sempre, imagina que aqui, ó, onde eu coloquei esse meu cortador, é o centro do bloco. Então, sempre, ó, o vermelho aqui para o centro, o de bolinha para fora do bloco. Olha lá, aqui. Agora, aqui. E o outro aqui. Então, olha lá, vermelho para o centro, o de bolinha para fora. Vermelho para o centro, de bolinha para fora. Simples. Agora, só passo uma costura aqui, depois aqui e depois a outra aqui. Vamos costurar? Ok, agora essa última costura que eu fiz aqui no centro, que é essa aqui, eu vou bater a ferro, vou bater ela aberta. Para quê? Para esse miolinho aqui do catavento ficar tudo aqui bem assentadinho, bem certinho. Então, já vou passar e já volto falando a medida final desse bloco. Tá aqui o bloco de hoje, super fácil, super rápido de ser feito. E olha que bacana que ficou esse catavento no vermelho, que é uma cor que deu bastante destaque aqui com esse fundo escuro. Aliás, o fundo escuro, ele é muito bom para dar destaque nas partes principais, né, do bloco, como aqui nesse caso, nessa parte principal. Mesmo se eu tivesse usado uma outra cor aqui, que fosse um branco, ia ficar bem destacado, se fosse um amarelo, enfim. O fundo escuro, ele tem essa vantagem, só que daí você tem que escolher uma cor, assim, não muito apagadinha e nem muito queimada, né? Você tem que escolher uma cor aqui para dar um destaque, fica bem bacana, bem legal. Olha só, esse bloco, ele é ótimo para fazer frente de bolsa, até tô achando que vou fazer uma para mim. Se você quiser fazer vários dele, porque é um bloco simples, um bloco fácil e rápido de ser feito. Se você quiser fazer vários, você aí que gosta de montar trilho de mesa, aconselho fazer vários deles, né, do tamanho que você vai querer o seu trilho de mesa, e aconselho emendar por entre faixas, ou seja, né, emendando um catavento no outro, não direto, mas colocando faixas para separar, fica bem melhor, fica um trabalho mais bonito e aparece mais a beleza do bloco em si, você chama mais atenção para o desenho, tá bom? Outra dica que eu quero dar, aliás, quero reforçar aqui a questão que ele é simples, apesar de ter uma diagonal e meia, vamos dizer assim. Se você prestar bastante atenção em todas as dicas que eu dei, principalmente na hora dessa costura final aqui, de emendar este triângulo inteiro com esse outro de duas cores aqui, aquela questão que eu falei para alinhar direitinho aqui no triângulo, né, pelos lados menores no triângulo que está inteiro, você não terá problema de conseguir fazer este bloco, tá? Se você prestar atenção, nossa, aqui eu falei tudo, todas as dicas para montar esse bloco aqui perfeito, porque ele é realmente um bloco simples, um bloco fácil, mas se você não observar todos esses detalhes que eu falei aqui para você, você pode não conseguir, pode dar errado o seu bloco, tá? Então, presta bastante atenção em tudo que eu falei aqui, segue direitinho o meu passo a passo, que tenho certeza que você conseguirá montar o seu bloco e ele vai ficar perfeitinho.
esse meu bloco, ele ficou com 23 por 23, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem bastante patchwork, bastante coisa bonita. E é isso, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!